Bom dia a todos, a todas e a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar a minha ancestralidade, especialmente no dia de hoje, 18 de outubro, que seria Odum, de minha Iá, Estelita, de Oiá. Então, Mojubá e a Estelita, Mojubá, Oiá. A bênção, minha mãe, Auó, a bênção e a Oiá. Mojubá, todas as pessoas que estão compondo essa mesa, amigos meus, a do Pué pelo convite. Mojubá, todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu peço a bênção de todos vocês, de todos vocês que estão nos assistindo. E peço ao meu Pai, Babá Ogum, que abençoe a todos vocês. Tomar uma bênção especial a um dos componentes da mesa, meu Ebom, Raimundo de Oxum, Auó, meu irmão, a sua bênção. Bom, para as pessoas que estão chegando e não me conhecem, eu sou Omó Orixá de Ogum, Márcia, sou iniciada no Ilhaxé Calebô. Hoje estou com Ialorixá do Ilhaxé, o Alodumare, casa e legado religioso que herdei da minha saudosa Iá Valdente de Iaiuá. Mojubá, minha mãe Odete, Mojubá Iá Valdete, Mojubá minha avó Iuá, a bênção, minha mãe Valdete, a bênção, minha avó Iuá. Estamos aqui hoje não só para realizar o segundo encontro interreligioso do Ilhaxé e o Alodumare, mas também para fazer uma homenagem a uma das minhas ancestrais, a pessoa que me permitiu renascer, a pessoa que me fez nascer para a espiritualidade, a Estelita de Iá Oiá. Os encontros religiosos do Ilhaxé e o Alodumare começam no momento que eu percebo o quanto nós sofremos ódio, racismo religioso, e começo a fazer palestras nas escolas que trabalhava, porque hoje eu estou aposentada, dando palestras em algumas faculdades e trazendo para perto de mim amigos, representantes, líderes de outras religiões que pensam como eu. E somente através dessa construção, desse diálogo interreligioso, nós poderemos estabelecer a paz e o respeito entre as religiões. No ano passado, nós tivemos formalmente, porque nós já fazíamos alguns encontros, mas no ano passado foi o primeiro encontro interreligioso do Ilhaxé e o Alodumare. Eu rememorei a postagem do ano passado na nossa página do Facebook, Ilhaxé e o Alodumare. O nosso evento foi presencial e a homenageada foi a minha ancestral Iá Valdete de Iaiuá. Esse ano, por conta da pandemia, nós precisamos nos reinventar. E eu preciso confessar que nos moldes virtuais, nós temos a possibilidade de oportunizar que mais pessoas possam participar do evento. Eu fiquei encantada com a transmissão da segunda caminhada Tem Banjemba. Esse ano também foi virtual. E Mãe Lúcia, se a senhora estiver aí, Mojubá, sua bênção. Eu me senti inspirada na transmissão da segunda caminhada Tem Banjemba e conversando com a minha amiga, minha irmã, minha parceira de sempre, a Ana Gualberto, que representou o Coinonia, mas que é Iauá, ele é a Pué. E nós pensamos e estamos aqui realizando. Foi possível. A Coinonia é uma parceira de sempre, a do Pué a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Quero dizer da minha alegria e da minha emoção no dia de hoje, e eu vou pedir que as pessoas que estão compondo a mesa se apresentem. Eu, particularmente, considero
considero que são pessoas que dispensam qualquer apresentação. São meus irmãos, são meus amigos, são pessoas que eu admiro e que estão ao meu lado, fazendo com que eu tenha força para levar esse legado adiante. A dupla, irmão. Eu vou pedir agora ao meu irmão, o Ebome, Raimundo de Oxum, que ele se apresente. Irmão, você pode usar até 3 minutos para proferir suas palavras iniciais de apresentação. Fique à vontade. Bom evento para todos nós. Eu, Ileaxé Calebocum, e venho aqui prestar uma singela homenagem à minha ancestral, à minha Iá, Estelita Calmon, filha de Oiá, filho de tudo. Digo assim, a minha irmã Márcia, a Otto, a Otim, a todos os outros, o Jubá, quem de direita, bom dia a todos, e assim lá vai, certo? É isso aí. Vamos em frente. Pronto, Márcia. Hoje eu vivo a situação de que, na posição de dentro da seita, faço parte aqui do Maché, do Ileaxé Odeguemi, que hoje é o meu segmento, a minha vida e o segmento da minha vida espiritual. Certo? Então, vamos em frente. Márcia, glória a sua. Ok? Pronto, Márcia. A Dupué, meu irmão, a Dupué, seja bem-vindo mais uma vez no pai e avó. Padre Lázaro, é a vez do senhor. Se apresente para o nosso povo. Bom dia a todos e a todas. Muita alegria estar nesse momento. Obrigado, Márcia, por esse convite. Minha saudação a Ileaxé Euá Olodumare, por esse segundo encontro interreligioso. E eu estava no primeiro, viu? Estava lá participando. Cheguei do meio para o final, mas cheguei com a graça de Deus, porque a gente se perdeu pelo caminho, mas a gente encontrou. Mas foi um momento especial, graças a Deus, e é uma experiência sempre maravilhosa. Eu sou Padre Lázaro Silva Muniz, hoje da comunidade da Santa Cruz, no bairro do Engenho Velho da Federação, e durante muito tempo já, assim, junto com Márcia e tantos outros, Pai Raimundo, Ana Gualberto, Pastora Sônia e tantos outros amigos, nesta luta, com certeza, contra o racismo, a intolerância religiosa e tantas outras coisas que têm ferido, né, têm chagado a dignidade dos filhos e filhas de Deus. Então, é uma alegria poder participar desse momento e colaborar de alguma forma e juntos fazer crescer esta fraternidade entre nós. Aliás, é lembrar o Papa Francisco, que lançou esses dias a nova encíclica Fratelli Tutti, para lembrar que todos somos, de fato, irmãos e precisamos trabalhar nessa irmandade. Estamos juntos, estamos aqui e vamos juntos refletir sobre essa temática desse dia. Saudação a todos e a todas, Motumbá a todos, Motumbaxé a todos e todas também. Motumbaxé, Padre Lázaro, uau, sua bênção. O senhor é um ser humano lindo. No ano passado, você estava conosco. O padre que foi para a mesa foi Padre Renato Mil, porque ele era muito, muito, muito amigo de Valdete. Como ela foi homenageada no ano passado, eu fiz questão de compor a mesa somente com pessoas de outras religiões, mas que amigos de Valdete. Esse ano não foi possível encontrar contemporâneos de Estelita que representassem os segmentos religiosos diversos. Então, eu trouxe meus amigos, mas o Ebome Raimundo está aí. E eu quero bem, daqui a pouco, falar sobre a dinâmica das nossas discussões. Então, agora, minha irmã, Ana Gualberto, é a sua vez.
Bom dia a todas as pessoas, a bênção Mãe Márcia, a bênção Pai Raimundo, a bênção a Sônia, a bênção Padre Lázaro, a bênção a Lívia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse domingo. Sou Ana Gualberto, sou Omorixá de Oxum do Ilhéu do Fé, sou Iaoju Omó dessa roça, um cargo dado por meu pai Ogum. Então, Mãe Márcia sabe quem é Ogum na minha vida. É a minha navalha, o homem que me dá caminho, o grande guerreiro. E não é à toa que a gente é parceira, que a gente caminha juntas. Então, eu, como uma mulher das águas, me cerco de homens potentes e poderosos para me ajudar nas caminhadas, que eu não sou besta, porque sozinho a gente vai muito mais... A gente pode chegar mais rápido, mas a gente caminha melhor se caminhar juntos. Então, agradeço muito essa parceria com o Ilha Axé e o Aulo do Mari. Acho que esse projeto de mundo que o diálogo interreligioso nos propõe é uma das coisas que me motiva a viver na minha militância e no meu trabalho. Então, é muito especial a gente estar aqui nesse domingo para falar de um tema tão caro e tão importante, que é da nossa liberdade de culto, que é do respeito, do amor, né, do acolhimento, e é muito bom fazer isso com pessoas que a gente admira. Então, quero agradecer muito esse momento e dizer que serão momentos ricos, que a gente precisa estar debatendo isso sempre, cotidianamente, porque, infelizmente, a gente não vai vencer essa luta de um dia para a noite. Eu gostaria muito que fosse assim, mas, infelizmente, não é. E a gente acredita, acho que eu posso dizer por esse coletivo de pessoas que estão aqui, que a educação é o fundamento para que a gente possa mudar esse quadro. E esse momento que a gente vai viver aqui hoje no domingo vai ser um momento de formação e de educação. Então, tenhamos um bom momento de debate e que a gente possa levar essas discussões para outros momentos da nossa vida. Um beijo no coração de vocês. Axé, minha irmã, obrigado pela sua presença. Ado foi mesmo. Bom, eu vou passar agora a palavra para a pastora Sônia, também uma amiga, uma irmã, Mojubá, sua bênção, pastora Sônia. A palavra é... Bom dia a todas, a todos, a todos. Que alegria poder, neste domingo, estar nesse espaço com pessoas que estão aí já nessa caminhada há tanto tempo, lutando por esta causa, né? Eu, desde a década de 80, em 88, eu entrei no seminário para fazer a minha formação teológica. Eu sou ordenada pastora da Igreja Presbiteriana Unida, e como pastora desta igreja, eu também atuo como diretora da SESI, na Coordenadoria Ecumênica de Serviço, que também é uma organização formada por igrejas cristãs na década de 70 para promover os direitos humanos junto a grupos populares e, desde então, também vem nesta caminhada do respeito, de promover o respeito e o diálogo interreligioso. Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui nesses lugares. Quando eu fui ordenada pastora, ainda na década de 90, eu já estava, convertida ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso, porque eu tive a bênção de estudar em uma instituição que me permitiu dialogar e estar em contato com a diversidade religiosa, e me ensinou como é bom e como é divino esta pluralidade. Portanto, estar aqui nesta manhã de domingo, não na minha igreja, mas neste espaço, para mim, é o maior testemunho cristão que eu posso dar do meu espaço de fé como pastora. Mas eu queria, antes de terminar minha fala, parabenizar a doutora Lívia. A doutora Lívia, esta semana, foi reconhecida como uma das 100 pessoas mais influentes da descendência africana em todo o mundo, né? Na década internacional das Nações Unidas para Afrodescendentes, nós termos ao nosso lado, uma mulher como ela, que nos dá tanto exemplo, né, que para nós é uma inspiração, realmente é um privilégio. Doutora Lívia, parabéns, acho que foi reconhecidíssima
esse seu título, né, de uma das 100 pessoas mais influentes. Então, a gente fica muito feliz e muito orgulhosa. E pela minha tela aqui, eu estou bem juntinho de você, então eu vou ficar bem coladinha para poder eu ficar bem sabida e aprender mais e mais com você, viu? Mas muito obrigada, e a Márcia, por este convite e por me permitir estar aqui nesta mesa maravilhosa. Axé, minha irmã pastora Sônia, eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Agora é o momento dela, nossa irmã, doutora Lívia Vaz, ela vai falar do currículo dela. Pastora Sônia, faço minhas as suas palavras. Irmã Lívia, você realmente nos representa. Todos nós, eu tenho certeza que eu posso dizer, todos nós aqui, não só os componentes da mesa, mas as pessoas que estão nos assistindo e até mesmo aquelas que não tiveram ou não poderão hoje nos assistir, têm orgulho da senhora. Tenho certeza que a senhora nos representa muito bem. Parabéns! A palavra é da senhora. Fique à vontade. Bom dia a todas, a todos, a todos. Eu queria pedir a bênção aqui, a mãe A e a Márcia do Ogum, a pai Raimundo de Oxum, a Ana Galberto, minha irmã de luta, de caminhada, Padre Lázaro, pastora Sônia. Eu estou muito contente, muito honrada de estar participando desse encontro interreligioso. Não é o primeiro que nós fazemos, realizamos, participamos, estamos sempre juntos aí nessa empreitada. Dizer que estou muito feliz que a ancestralidade tenha permitido que eu reencontrasse a Márcia há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece, né? Desde sempre. A gente sempre tem conversado, tem estado em contato, mesmo nesse período de pandemia. Dizer da admiração que eu tenho pelo Padre Lázaro, pelo trabalho que tem feito ao longo desses anos, de respeito interreligioso. Isso é tão importante na cidade de Salvador, né? A nossa cidade, que é berço das religiões matriz africana, e como é importante um padre como o senhor, que tenha esse diálogo conosco, né? E que sobreleve essa necessidade do diálogo interreligioso. Ana Gualberto e pastora Sônia, que estão sempre comigo, assim, me ajudando mesmo, porque, como disse a Ana, nós não caminhamos sozinhos e sozinhas, né? A gente pode até correr e ir à frente, mas é uma caminhada rápida, mas não é uma caminhada que traz um retorno coletivo. E para mim é isso que é importante. Quando a pastora Sônia lembra aqui desse reconhecimento, né, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, de descendentes de África e diáspora africana, isso para mim, eu vejo cada uma de vocês, cada uma das mulheres que permitiram que eu chegasse até aqui. Então, nossos passos vêm mesmo de muito longe e de tão longe, muito antes da escravização, né? Então, eu procuro honrar o nome, a história, a memória dessas ancestrais. E para mim, esse diálogo aqui lembra muito a fala do Martin Luther King Jr., quando ele diz que o que assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, todas as pessoas que realmente têm a fé, né, têm a crença como algo positivo, que deveria ser sempre positivo para todas as pessoas, de amar uns aos outros, umas às outras, precisam passar a falar. Nós não podemos silenciar diante da opressão, que, embora não nos atinja de maneira prioritária, atinge nossos irmãos e irmãs. Então, eu estou com o Padre Lázaro, como ele diz, que nós somos todos e todas e todos uma mesma irmandade. E é isso que a gente vai fazer aqui e celebrar aqui agora, essa manhã de domingo. Muito obrigada. É do irmã. Obrigada, obrigada. Eu vou explicar um pouquinho como vai ser essa dinâmica do nosso bate-papo, não é? Porque nós estamos em família, tanto na mesa, na composição da mesa, quanto as pessoas que estão assistindo. É um bate-papo, é para a gente não deixar passar em branco o ano de 2021, já que a gente tinha feito esse planejamento. Hoje nós estaríamos lá no Ileaxé ao Lodumare fazendo esse encontro religioso, mas, por conta da pandemia, estamos aproveitando dessa nova modalidade, né? Muitos eventos têm acontecido assim virtualmente e nós não ficamos de fora. Aderimos a essa nova versão e estamos aqui.
Eu preparei 3 perguntas para vocês falarem sobre as questões da intolerância religiosa. Mas o meu irmão Raimundo, que é a pessoa que está aqui representando o Ilhaxê Calibucu, ele vem justamente para falar de Estelita. Eu vou fazer as perguntas, todas as pessoas vão responder, e no momento dele, eu vou deixar meu irmão, você sempre por último, você vai sempre depois das respostas dos nossos irmãos, falar, rememorar um momento vivido com Estelita, do quanto foi bom, do quanto foi prazeroso, do quanto até hoje nós sentimos saudade dessa guerreira. Tá bom? Bom, então nós vamos fazer assim, Padre Lázaro, Ana Gualberto, Pastora Sônia, Doutora Lívia. Na próxima pergunta eu mudo a ordem. A nossa primeira pergunta é, na sua opinião, por que existe intolerância religiosa? Que é uma expressão que a gente utiliza muito, mas a gente sabe que traz dessa intolerância a diversos fatores. Então, vocês utilizem, se der 5 minutos, se não precisar de mais tempo, a gente já não tem problema. É como eu disse, nós estamos em família. O bom é que esse bate-papo seja prazeroso, que as pessoas que nunca experienciaram um momento como esse, de ver líderes de religiões diferentes juntos, na mesma tela, ainda que virtual, porque o hábito é presencial, mas nesses momentos de pandemia tem sido virtual, e que é possível a gente se abraçar, estar de mãos dadas, lutar pelas mesmas causas, mesmo fazendo parte de segmentos religiosos diferentes. Então, por que é que existe a intolerância religiosa? Minha irmã, Ana Gualberto. Bom, para começar comigo, ok. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala de intolerância religiosa é que ela está diretamente atrelada com a existência do racismo, que estrutura a nossa sociedade e que é estruturante, infelizmente, nas nossas vidas. Então, não tem como a gente falar da intolerância religiosa e do ódio religioso sem pensar que as religiões de matriz africana, elas são as mais atingidas. E aí eu faço questão de frisar isso, né, que ela é a mais atingida, ela não é a única atingida. Outros segmentos religiosos também são. Mas por que o nosso ele é tão atingido? Eu acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Né? Por que a intolerância religiosa contra a religião de matriz africana ela tem ocasionado em quebras de terreiros, em agressões em pessoas, em mortes de pessoas? E aí não tem como, infelizmente, a gente falar disso sem falar do racismo, sem falar de como a questão racial ela ainda é a base da organização dessa sociedade. Então, tudo que é nosso, tudo que vem do continente africano, tudo que veio, né, dessa herança nossa africana, ela continua a ser combatida. Não é à toa que a gente continua tendo, né, num caso como o teve do Magazine Luiza, uma ação tão simples, que é, não, nós vamos ter trainees negros. Isso gera uma revolta, porque as pessoas acham que os negros não têm que estar nesses lugares. E qualquer ação positiva, né, discriminatória positiva, ela é danosa à sociedade. Mas se a gente for parar para pensar, a nossa sociedade sempre teve cota para branco e continua tendo cota para branco. As cotas, inclusive, totalitárias. Né? Mas isso é uma outra conversa. Como a gente está falando de intolerância religiosa e de ódio religioso, acho que é importante demais a gente pensar por que isso se abate a esses grupos. E aí, não dá para a gente falar disso também sem pensar no discurso fundamentalista. E o que é esse discurso fundamentalista? A Sônia e eu, a gente tem falado tanto sobre isso que eu acho que são as palavras que mais voltam na nossa cabeça. A minha é racismo, discurso fundamentalista, vai voltando. Mas hoje em dia a gente está vivendo num momento na nossa sociedade, infelizmente, onde o discurso fundamentalista ganha sempre mais espaço. A gente tem um governo que se diz teocrático, né, que se diz cristocêntrico e que ele é qualquer coisa menos cristocêntrico, e aí eu vou dizer porque ele não é, mas que ele tem um discurso fundamentalista onde ele diz que somente um grupo social é o grupo que precisa ser reconhecido, que precisa ser valorizado. E esse grupo não é o nosso. O nosso grupo é o grupo que precisa ser combatido. E aí não é só combatido.
precisa ser destruído. Não é à toa que, nos últimos anos, a gente tem aumentado os casos de intolerância. A doutora Lívia vai falar disso. O aplicativo do Ministério Público traz os dados. As outras pesquisas que a gente vai fazendo, nos últimos 10 anos, na Bahia, a gente teve um aumento nas denúncias de mais de 1.500% de denúncias de intolerância religiosa e racismo religioso, né? E questões similares. Esses aumentos, eles se dão por várias questões. A primeira é óbvio, que é pelo aumento dos ataques, mas também tem pela quantidade do aumento das denúncias. E por que a gente está denunciando? Porque a gente se apropria da nossa cidadania de dizer assim, olha, Estado, você precisa combater que nos garante o nosso direito à liberdade religiosa. A gente tem uma Constituição que diz que o nosso Estado deve ser laico, embora ele não seja. Então, a gente começa a fazer denúncia, a colocar esse assunto em pauta. E a gente coloca esse assunto em pauta porque, infelizmente, ele é um assunto recorrente. Ele é um assunto que permeia a nossa sociedade. Mas, eu volto a dizer, não tem como a gente discutir e superar esse problema se a gente não discutir a questão racial. E aí a gente vai ver que tanto a religião de matriz africana ela é combatida, como a gente tem visto o aumento das missões nas áreas indígenas, também combatendo a religiosidade dos povos originários brasileiros. Isso tudo tem a ver com o que eu estava falando antes do discurso fundamentalista. E qual é esse discurso fundamentalista? É um discurso de um cristianismo único, de um cristianismo de dominação. E aí eu acho que essa é a palavra que a gente tem que falar. Essas pessoas, elas não têm um discurso cristocêntrico, porque longe do exemplo de Jesus elas estão um exemplo, elas usam o cristianismo como uma desculpa para um projeto de dominação. Acho que a gente tem pessoas aqui na mesa que vão falar com mais propriedade, mas o meu histórico de vida, eu cresci e me formei nos movimentos sociais a partir da Igreja Presbiteriana Unida, que era onde a minha família era parte. Até eu ser tocada por minha mãe Oxum, eu fui cristã durante muitos anos. E foi dentro da igreja que eu aprendi o que era movimento social. Foi dentro da igreja que eu aprendi que o exemplo de Jesus Cristo é um exemplo de amor. E eu acho que esse discurso de amor é o discurso que a gente precisa evocar o tempo todo. Porque se as pessoas elas são cristãs de verdade, elas não vão fazer um discurso de ódio. Essas pessoas que fazem esse discurso de ódio, elas pegam o cristianismo e elas usam ele de uma forma equivocada. Acho que as igrejas, né, e o Papa Francisco tem falado isso muito, né, quando ele liga para o padre Júlio Lancelotti em São Paulo, né, para se solidarizar com a situação que ele está vivendo, para dizer do exemplo que a igreja precisa ser, né, do apoio e dos movimentos sociais e dos vulnerabilizados. É esse exemplo de Jesus, é esse exemplo cristão que se quer. Não é um exemplo de dominação. E é lógico que a gente não pode esquecer nunca de todos os processos históricos de dominação que a Igreja Católica é culpada, sim. E a gente não pode mudar a história. O que aconteceu, não. Mas o que vai acontecer, a gente está construindo. Eu acho que essa é a grande evocação que a gente precisa fazer, né? E eu, quanto religiosa de matriz africana, eu, quanto militante na luta contra o racismo, na luta pelo direito das mulheres, eu, quanto instituição ecumênica, que é a Koinonia, é pensar assim, como é que a gente constrói essa nova história? Como é que a gente constrói uma nova história de religiosos e religiosas de mãos dadas por um mundo com mais equidade? Porque a gente não quer igualdade, porque a gente não é igual. A gente quer equidade. A gente quer que a gente possa ter acesso às mesmas coisas, tenha direito às mesmas coisas e que a gente possa viver as nossas multiplicidades, a nossa diversidade, porque é essa riqueza que alimenta a nossa sociedade. E é essa riqueza, a hora que a gente entende essa riqueza, a gente entende que esse discurso do ódio ao outro, ele não tem fundamento. A religiosidade, seja ela qual for, ela precisa ser para a construção de uma sociedade de amor, de relações de amor. A gente não precisa partilhar os dogmas, né? E o dogma do outro, ele não pode interferir no meu a ponto de comprometer a minha fé. Há uns anos atrás, o Ministério Público fez uma campanha falando sobre a fé, e a Sônia estava num desses cartazes, Padre Lázaro, e era super importante falar sobre essa coisa, que a minha fé ela não pode interferir com a sua. E por isso que a gente de Koinonia fez essa camisa que eu estou usando, que é a minha fé, mais a sua fé, ela precisa ser igual a respeito. Porque uma fé não precisa ser combatida com a outra.
A fé, ela precisa me alimentar como pessoa e não me dar elemento de combate, porque aí a gente se afasta da religiosidade. E eu acho, mãe Márcia, e companheiros e companheiras que estão aqui, né, todas essas pessoas que a gente está partilhando nesse momento, que não tem como a gente pensar na superação da intolerância e do ódio religioso se a gente não discute o racismo, se a gente não destrói o monstro que é o racismo, e se a gente não compreende que o papel de todas as religiões precisa ser o amor, o respeito e a busca por pessoas melhores. E buscar pessoas melhores, construir pessoas melhores, tem a ver com os exemplos que a gente dá. E esse exemplo que a gente está aqui hoje, nessa manhã de domingo, é esse exemplo do respeito, da partilha e do caminhar juntos dentro das nossas multiplicidades. Acho que eu já falei demais, então já vou passar para outra pessoa, porque as pessoas são prolixas na fala, eu sou uma delas, então preciso me educar um pouco. Acho que eu respondi um pouquinho a pergunta, né, mãe Márcia? Você é ótima sempre, minha irmã. Está vendo eu aqui, ó? Porque virtualmente a gente não bate palmas, mas a gente, ó, balança assim as nossas mãos. Maravilhosa, senhora. Maravilhosa. Suas falas, elas me contemplam. E hoje eu não estou aqui para falar, estou aqui para mediar, não é? Antes da nossa próxima fala, eu quero agradecer publicamente, mais uma vez, essa linda caneca, junto com o brasão oficial do Ilhaxé Waulupare, que é um presente do meu irmão querido, Babalorixá, Henrique Dostorce, do Omorixá, Paulo do Obaluaê, meus irmãos Aduqué. Bom, vamos lá com a mesma pergunta. Por favor, Padre Lázaro. Muito bem, obrigado mais uma vez por estar nesse momento. Aninha, eu já estava aqui desejando uma camiseta dessa, viu? Quando eu estava aqui lendo o texto da camisa, da sua camiseta, já estava no desejo do coração. Então já sabe que eu preciso de uma dessas. E a Márcia, a única queixa dessa mesa aqui é porque não vai ter aquele final que foi o ano passado lá no Ludumare para a gente provar aquele amalá delicioso. Mas na próxima a gente vai lá. Com a graça de Deus. Mas eu quero agradecer a esta fala, com certeza, de Ana, porque ela nos ajuda. Agradecer também a doutora Lívia por essa palavra tão querida. Obrigado por estarmos juntos nesse caminho. E lembrar que, ultimamente, já temos aí, a igreja já fez declarações conjuntas com várias comunidades religiosas. Tem declaração conjunta com o Islã, com a comunidade luterana, com tantos outros. Acho que está na hora, viu, do candomblé, das religiões de matriz africana, pedir e buscar junto à Igreja Católica e ao cristianismo, de um modo geral, uma declaração conjunta de respeito, de valorização a toda a expressão da religião de matriz africana, que de fato tem sido violentada várias vezes. Infelizmente, isso não é um mimimi, como alguns dizem, e Ana lembrou muito bem a questão do racismo. De fato, é algo forte, terrível, que tem machucado, ferido e que tem destruído muitas pessoas. Infelizmente, nós estamos mergulhados nesse processo de racismo institucional, de destruição da religião do outro, acreditando que não tem sentido, não tem valor. Infelizmente, na declaração conjunta que a igreja tem com o Islã, existe uma expressão dizendo assim: o objetivo das religiões é o de crer em Deus, honrá-lo e chamar todos os homens a acreditarem que este universo depende de um Deus que o governa. É o Criador que nos moldou com sua sabedoria divina e nos concedeu o dom da vida para guardarmos. Um dom que ninguém tem direito de tirar, de ameaçar ou manipular a seu bel prazer. Todos devem preservar o dom da vida, e as religiões têm essa tarefa de preservar o dom da vida. Nessa mesma declaração diz: as religiões
não são chamadas a incitar a guerra, o ódio, a hostilidade, o extremismo, ou convidar as pessoas à violência ou ao derramamento de sangue. Se as religiões são usadas para isso, aqui então eu quero lembrar dessa resposta à pergunta da Márcia, na sua opinião, por que existe tolerância religiosa? Eu tenho trabalhado, sobretudo nesses últimos tempos, depois desses textos todos conjuntos das igrejas, das religiões, com 3 palavrinhas que para mim são fundamentais, o que tem causado esse tipo de intolerância, que é propriedade, defesa e instrumentalização. O que é que eu quero dizer com isso? A tragédia realmente de muitas religiões no relacionamento com as outras, primeiro porque algumas concepções religiosas se consideram donas de Deus. Então, tem a ideia de que Deus é sua propriedade. Se Deus é sua propriedade, então elas querem não permitir que outras concepções religiosas tenham a mesma relação com Deus por achar que o Deus é sua propriedade. Então, quer guardar dentro de uma redoma, quer cuidar ali, manipular da forma que ele acha melhor. Por causa dessa consciência de propriedade, muitos pensam que Deus precisa da nossa defesa. Nessa mesma declaração conjunta entre a Igreja Católica e o Islã, diz assim: com efeito, Deus Todo-Poderoso não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas, né? Então, nossa fé, Deus não criou os homens para serem assassinados ou lutar uns contra os outros, nem para ser torturados ou humilhados na sua vida e na sua existência. Então, se Deus não é propriedade e se Deus não necessita de que a gente o defenda, no sentido de que muitas religiões, se alguém faz alguma coisa, se alguém usa uma expressão, se alguém fala de Jesus Cristo, se alguém fala de Alá, ou se fala, a gente toma posturas que às vezes são tão ruins, tão perversas, e tentando combater uma perversidade ou uma maldade ou um ato, às vezes até simples, a gente acaba causando grandes outras coisas terríveis e destruindo as pessoas. Por causa dessa ideia de propriedade e de que Deus depende da nossa defesa, nós então instrumentalizamos Deus, no sentido de usar Deus para perseguir o outro, usar Deus para maltratar o outro, usar Deus para diminuir a dignidade do outro, usar Deus, enfim, para diversas coisas que a gente acha que deveria fazer. Infelizmente, assim foi ao longo da história e parece que nos últimos tempos essas coisas têm voltado de tal sorte, com tanta força, que a gente vê aí, sobretudo as regiões de matriz africana, sendo violentadas por uma ideia instrumentalizadora de Deus, né, por uma lógica de propriedade de Deus, por uma perspectiva de defender Deus. E porque eu quero defender o meu Deus, eu chamo os outros de demônio. Porque eu quero defender os meus Deus, eu digo que os outros não prestam. Porque eu quero defender minha religião, eu chamo a outra de seita, ou eu chamo a outra de um grupo de religioso. Quer dizer, eu não entendo que o outro tenha a mesma configuração religiosa. E como lembrou a Aninha, justamente dizia, né, eu não permito essa equidade na relação com as religiões. Acho sempre que uma, por ser mais antiga, ou porque ser mais assim, ou porque está mais presente acolá, tenha mais direitos, ou precisa ser mais valorizada, ou precisa ser mais respeitada. O respeito precisa ser dado a todos e a todas. E essa é a nossa tarefa. É por isso que a gente se alegra de estar aqui, de viver esse momento, de partilhar deste momento, de trazer essas informações e de, acima de tudo, pedir a este Deus que, antes de qualquer coisa, nos ensina a amar, que nos ajude justamente a construir uma sociedade melhor, uma sociedade de justiça, de amor, de paz, de respeito a cada religião. Então, é esse o nosso respeito
e a Márcia, que queremos trazer nesse dia ao Iliaxé e ao Lodumare e a todas as comunidades de matriz africana, os irmãos umbandistas, espíritas, Hare Krishna, enfim, a todas as centros religiosos, as comunidades cristãs que também já sofreram muito dessa relação, que já fizeram sofrer todos nós, e todos nós sabemos, pastora Sônia está aqui, Ana, e todos nós sabemos que nessa luta, nas brigas, nós sofremos e fizemos sofrer, mas não dá mais para a gente ficar usando Deus para fazer sofrer. Precisamos usar Deus, se é que a gente pode usar essa expressão, precisamos ter Deus para gerar vida e fraternidade entre as pessoas. E é essa fraternidade que queremos trabalhar cada vez mais. Então, é uma alegria poder estar aqui, partilhar esse momento e dizer, vamos deixar Deus na sua liberdade de ser Deus e que Ele toque o coração de cada um e vamos nos respeitar. Porque, com certeza, o que mais as religiões precisam hoje é de respeito e de fraternidade para construir um mundo melhor para todos, não só para alguns por causa dessa religião, porque a do outro não presta, não. A minha fé, a fé do outro é tão importante, tão necessária quanto a minha e deve ser respeitada, com certeza. Que Deus abençoe, estamos juntos, vamos continuar nessa luta, permanecemos aqui e combatendo todo tipo de intolerância, porque o que precisamos é respeito. Axé, amém, aleluia, que assim seja, saravá. Todas as saudações de todas as religiões. É como eu digo sempre, essa mesa de hoje me contempla, e eu acho que contempla todas as pessoas que estão por assistindo. A Otine, a irmã Tânia, a Uó, meu pai Ogum que te abençoe, minha mãe Lindete, a sua bênção, e se tiver mais alguém que tenha tomado a bênção aí, e o meu corpo técnico de ajuda passando, eu vou respondendo. A dupla é para todas as pessoas que estão chegando, para vir celebrar esse momento, para discutir, construir paz e respeito através do diálogo interreligioso e homenagear a nossa ancestral e a Estelita de Oiá. Pastora Sônia, agora é a sua vez. A palavra é da senhora. Obrigada, Yamácia. Como eu me sinto contemplada já nas falas que me antecederam, né? Acho que Ana Gualberto traz elementos extremamente importantes, o Padre Lázaro também, né? Nós temos caminhado. Eu estou aqui, eu sou baiana, fiquei fora de Salvador, mas há 7 anos voltei a Salvador e desde que aqui cheguei, que nós estamos nos encontrando, né? Em diversos espaços, em escolas, em caminhadas, promovendo ali no dia 21 de janeiro, já com a doutora Lívia, com outras parceiras e outros parceiros, esse diálogo, e eu acho que insistir nisso é extremamente importante, porque, sem dúvida nenhuma, nós não estamos conseguindo ainda fazer com que esse ódio e essa intolerância que a gente tem percebido, ele diminuir. Ao contrário, ele está cada vez mais recrudescendo na nossa sociedade e, em consequência, claro, né, de um momento que nós estamos vivendo. A gente tem chamado isso de cristofascismo. O cristofascismo, ele tem esse discurso cristofascista, ele tem aumentado, ele tem chegado com muita força através da verbalização de um Cristo que vem para se impor, né? A gente não percebe, por exemplo, outras igrejas ou outros locais de culto sendo invadido, sendo desrespeitado, pessoas de outras religiões sendo atacadas, tanto quanto a gente tem visto nas pessoas, nas religiões de matriz africana. Então, eu acho que isso demonstra justamente aquilo que a gente precisa trazer e dizer de bom tom, né? Reconhecer o racismo religioso dentro das nossas organizações,
né? E nós, por exemplo, nós não vemos um templo e nem queremos ver de jeito nenhum, né? Um templo, por exemplo, de uma igreja messiânica, um templo um espaço espírita ser atacado. A gente não vê uma igreja presbiteriana, por exemplo, a minha igreja. Eu nunca vi uma igreja minha sendo invadida, chegar a pegar a cruz que está lá no nosso templo, ou os elementos da ceia jogados no chão com esse desrespeito. Mas a gente tem assistido e tem visto e tem acompanhado isso acontecendo em terreiros. A gente tem visto as casas de reza, por exemplo, né, dos indígenas, o que tem sido feito com as casas de reza dos indígenas ali, especialmente no Mato Grosso do Sul. É algo que de uma violência em nome de Deus, que nós que estamos aqui nessa caminhada, a gente não pode aceitar de jeito nenhum, né? Então eu penso que a intolerância religiosa, primeiro, ela vem realmente por conta de um conceito de verdade, não é? Que é um conceito de verdade absoluto. Bom, se eu creio desta forma, é esta forma que é a certa, e as outras pessoas precisam crer como eu creio, porque esta é a minha verdade. Então, quando a gente assume uma fé a partir de um conceito de verdade, que ele é único e que ele é absoluto, esse conceito de verdade me arma. Ele me arma não para o diálogo, ele me arma para destruir o outro que não pensa igual a mim. E esse não é o cristianismo que nós cremos. Este não é o Deus que nós precisamos seguir. É a divindade que a gente segue, é a divindade do amor. Perguntaram a Dalai Lama qual era a melhor religião para ele. E ele sabiamente disse: a melhor religião é aquela que nos faz uma pessoa melhor. Né? Então, a gente precisa acabar com esse conceito de verdade, porque até o próprio Cristo pergunta: e o que é a verdade? Né? Quando ele estava confrontando, ele perguntou: e o que é a verdade? Então, a gente precisa reconhecer que também nós podemos, que a divindade ela pode estar representada ou ela pode se manifestar também em outras expressões de fé. Que a minha religião ela não pode ser utilizada como arma de ódio. Eu fui olhar agora também no CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o Padre Lázaro trouxe o documento do diálogo entre católicos e muçulmanos. O Conselho Mundial de Igrejas, ao longo dos seus anos, o Conselho Mundial de Igrejas foi fundado ali em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente para ser um espaço de reunião entre as religiões. Né? Um espaço de congregar religiões de todo o mundo para uma expressão de fé e uma expressão dessa pluralidade do mundo cristão, mas que caminha para um diálogo com as outras religiões também. E tem um documento que está no site do CONIC, que é o Testemunho Cristão no Mundo de Pluralismo Religioso. E dentre esse testemunho cristão no mundo de pluralismo religioso, ele conclama os cristãos à rejeição da violência. E ele diz assim: os cristãos são chamados e chamadas a rejeitar todas as formas de violência psicológica e social, incluindo o abuso de poder no próprio testemunho. Devem rejeitar a violência, a discriminação injusta ou a repressão feita por qualquer autoridade religiosa ou secular, e especialmente a violação e destruição de lugares de culto, de símbolos ou textos sagrados. Né? Então, tem uma outra parte que ele diz: liberdade de religião e crença. A liberdade religiosa, incluindo o direito de publicamente professar, praticar, propagar sua religião ou crença, ou até mesmo de mudar a religião, deriva da própria dignidade da pessoa humana, que está alicerçada na criação de todos os seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Assim, todos os seres humanos têm direitos e responsabilidades iguais. Então, a gente
percebe que existem vários documentos do mundo cristão que rejeitam todo e qualquer tipo de intolerância religiosa, de violência religiosa, não é? Então, o que nós precisamos, na verdade, é estudar esses documentos e, mais do que estudar, conhecer esses documentos e colocar na prática. Isso nós precisamos fazer, né? Porque a intolerância religiosa, ela não pode ser o alicerce da nossa crença. Nós precisamos garantir o outro direito de professar a sua fé. A liberdade de culto já é algo que está na nossa Constituição. Mas, infelizmente, nós temos que estarmos atentos e atentas, porque a laicidade do Estado, ele está sob forte ameaça. Aliás, ele sempre esteve, né? Porque a laicidade do Estado aqui no Brasil, a gente, embora a Constituição, foi a Constituição de 1841, não foi se eu não estou enganada, ali, 1891, ela já garantia isso. Mas nós precisamos estar o tempo todo vigilantes, porque mesmo que a gente tenha essa garantia, a gente não tem tido esta prática, né? Então, a gente, enquanto lideranças religiosas, enquanto pessoas que estamos aí participando desse movimento, às vezes quando a gente vai participar de uma mesa sobre intolerância religiosa, de novo, não é? A gente está fazendo de novo. Isso significa porque a gente ainda não conseguiu transformar isso que a gente vem dizendo há tanto tempo em prática. E agradeço aí a Márcia que faz essa mesa para, de novo, a gente trazer essa discussão. Muito obrigada. Ai, pastora Sônia, como as suas palavras me contemplam. É de novo, é mais uma vez, é de novo outra vez, até que nós consigamos tocar os corações de todas as pessoas, para que elas entendam de uma vez por todas que todos nós somos seres humanos, que todos nós temos o dever de respeitar, mas que temos o direito de sermos respeitados. Eu acho que falar da construção do diálogo interreligioso nunca é demais. Na verdade, eu sonho com esse dia, que a gente não precise mais estar batendo na mesma tecla, simplesmente rememorar os momentos que estávamos trabalhando nessa construção, mas felizes por termos alcançado os nossos objetivos. E aí vem agora a fala da nossa querida irmã, doutora Lívia Vaz, para falar, para responder a mesma pergunta, que eu sei que com um olhar muito mais técnico, muito mais com um olhar do judiciário, né? Porque ela fala sobre isso com propriedade. Minha irmã, doutora Lívia, a palavra é sua. Obrigada, Márcia. Já me sinto muito contemplada aqui pelas falas da Ana Gualberto, do Padre Lázaro, da pastora Sônia. E aí eu vou nessa mesma linha para trazer aqui, já que a gente está falando também de uma manhã de educação, né? De se educar, de se informar, isso é muito importante no enfrentamento ao racismo religioso, de trazer algumas questões históricas para que a gente entenda como isso se construiu no Brasil contra as religiões de matriz africana. Isso é muito importante, porque as pessoas questionam até, e a Márcia às vezes, por que o Ministério Público protege de maneira especial as religiões de matriz africana? É um privilégio? Não, não é um privilégio. O Ministério Público tem a missão constitucional de promover o Estado democrático de direito. E como é que a gente fala no Estado democrático de direito quando 56% da população, que são as pessoas negras, não estão inseridas, né? Quando nós temos um país que ainda alimenta, né, até por meio do poder público, o racismo religioso, que tem a ver justamente com essa raiz africana da religiosidade. Então, eu tenho dito, Márcia, que o sistema escravocrata, ele não se contentou em escravizar os nossos corpos, os corpos das pessoas negras. Ele precisava também capturar o nosso espírito livre,
a nossa alma, a nossa espiritualidade, nossa ancestralidade. Por que isso? Era muito mais fácil você subjugar uma pessoa, você retirar a dignidade daquela pessoa, quando você conseguiu romper com as raízes que essa pessoa tinha, né? Com sua terra, com sua memória ancestral. E foi isso que esse sistema escravocrata fez conosco. Então, os nossos nomes foram retirados, foram trocados, nossas famílias foram separadas, tudo isso como estratégia de subjugação, né? E quando eu falo que as religiões de matriz africana tiveram e têm um papel especial no resgate do sentido de família para o povo negro, é isso que eu quero dizer. Não é à toa que se diz mãe de santo, pai de santo, os filhos de santo da casa, porque essa noção, esse sentido de família nos foi roubado por esse sistema escravocrata. E a gente está falando de um sistema que, inclusive, pela lei, perseguiu as religiões de matriz africana, né? Desde o livro 5º das ordenações filipinas, a gente tinha lá o crime de feitiçaria. Quem eram os feiticeiros e feiticeiras? Isso era voltado para as religiosidades de matriz africana. E esse crime tinha como pena a pena de morte, a pena capital. Em 1832... Pastora Sônia, nós tivemos um decreto no Brasil que obrigou todas as pessoas escravizadas a se converterem ao catolicismo. Então, é esse sentido, realmente, de capturar nossa espiritualidade, né? Eu digo que quando você quer arrancar uma árvore do solo, fica muito mais fácil quando você já cortou as raízes. E é isso que esse sistema pretende ou pretendeu fazer conosco, né? Se a gente for recordar, a pastora Sônia falou aqui do Estado laico, a Constituição de 1891 foi a primeira a formalizar no plano constitucional essa separação de Estado e Igreja. A partir daí, o Estado não assume mais nenhuma religião como oficial. E deve ser solo festa para todas as religiosidades, inclusive para nenhum tipo de crença religiosa, se a pessoa assim o desejar. Isso precisa ser respeitado pelo Estado. E vejam que mesmo depois de 1891, a gente tem um fato histórico muito importante, mas que poucos conhecemos, que é a Operação Xangô em Alagoas, ou o Quebra. Aconteceu em 1912, em 2 de fevereiro, talvez não por acaso, né? Em 2 de fevereiro de 1912, quando, por uma disputa política, se imputou ao então governador da época, que vinha há muito tempo no poder, que ele tinha associação com Xangô. Xangô era como se denominavam as religiões de matriz africana em Alagoas naquela época. E aí houve realmente um efetivo quebra. Todas as casas, né, todos os terreiros foram depredados, as pessoas sofreram lesões corporais em praça pública, objetos sagrados foram queimados. E depois disso, Padre Lázaro, a gente teve um fenômeno que a gente chama de Xangô rezado baixo. Os rituais de religiões afro-brasileiras passaram a acontecer em silêncio, sem palmas, sem atabaques, e sem cânticos e sem instrumentos sagrados expostos. Quer dizer, a verdadeira descaracterização, completa descaracterização dos rituais de religião matriz africana. Isso se deu por uma perseguição do Estado, pelo aparato policial, pelas leis, né? E aí eu tenho dito, Pai Raimundo, que o Quebra ou a Operação Xangô é hoje, quando no Rio de Janeiro a gente tem organizações criminosas, supostamente em nome de Deus, depredando terreiros. As pessoas não estão nem à vontade para usar branco nas comunidades no Rio de Janeiro. Aí eu digo que o Xangô rezado baixo também é hoje, quando o Ministério Público, em alguns estados, acaba silenciando, reproduzindo o racismo religioso e silenciando os terreiros, obrigando pais de santo a assinar termo de ajuste de conduta para fazer um tratamento acústico do terreiro, quando não se faz isso com igrejas e templos evangélicos. Então, nós estamos falando, sim, de racismo religioso. As religiões de matriz africana foram as únicas a ter seus instrumentos sagrados expostos em museus do crime. Apenas esse ano de 2020, em 21 de setembro, praticamente ontem, é que nós tivemos os instrumentos sagrados afro-brasileiros transferidos do Museu da Polícia Civil no Rio de Janeiro para o Museu da República. Então, nós estamos falando de algo que foi estabelecido historicamente, mas que nos persegue até os dias de hoje. Nós não podemos esquecer da Bahia, a lei de 1972, que determinava que os terreiros precisavam de alvará de funcionamento, mas esse alvará era retirado em delegacias de jogos e costumes. Como é que você tem um Estado laico, no qual a Constituição garante a liberdade de crença
e um tipo específico de religiosidade precisa expedir um alvará de funcionamento, precisa ter um alvará de funcionamento expedido por uma delegacia de polícia, né? É a verdadeira criminalização de uma religiosidade. E aí, para finalizar, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre tolerância, né? Sobre tolerância. Porque a gente está vivendo num Estado laico, no qual a gente tem escutado manifestações da existência, o desenvolvimento de um governo terrivelmente cristão, da escolha de representantes terrivelmente cristãos. Eu não consigo compreender como alguém pode ser terrivelmente cristão. Como a qualificação terrível pode estar associada ao amor cristão, né? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso e como isso tem legitimado o ódio religioso. Por isso, esse recrudescimento que a pastora Sônia menciona, né? Então, quando eu falo que a intolerância religiosa, ela é odiosa, ela é crime, ela precisa ser combatida, eu prefiro dizer que, em contrapartida, nós devemos buscar mais do que a mera tolerância. Porque a tolerância, quando a gente para pensar no que significa tolerar, é aguentar, é suportar, é admitir alguém, né? Ou alguma coisa. E isso se dá numa relação de poder, né? É uma relação de poder. Quando eu digo a minha filha, eu não tolero mais, não admito mais que você se comporte dessa maneira. É uma relação de algum modo de poder, de hierarquia, de quem tem o poder de dizer o que vai e o que não vai ser feito. Então, quando a gente fala numa relação de tolerância, aquele que se diz o tolerante, ele tem o poder de dizer quem ele vai tolerar e quem ele não vai tolerar. E se ele tem esse poder, ele também tem o poder de dizer quando ele vai deixar de tolerar. E isso é muito grave numa sociedade que se pretenda democrática. Então, nós temos que falar não na mera tolerância, mas no respeito, na empatia, que é o que a gente está desenvolvendo aqui nessa manhã de hoje. Na empatia, né, de se colocar no espaço, no lugar do outro, para que possamos compreender que lugar é esse, porque eu tenho refletido muito e estudado muito filosofia africana. Quando a gente fala Ubuntu, eu sou porque nós somos. Eu não sou ninguém sozinha nesse mundo. Eu sou porque mãe Márcia, pastora Sônia, padre Lázaro, pai Raimundo, Ana Galberto me completam, fazem parte do que eu sou. Então, eu sou parte de uma totalidade que também me compõe. É algo circular da filosofia africana que também tem tudo a ver com as religiões de matriz africana. Então, que a gente possa realmente ecoar isso. Eu sou porque nós somos. Muito obrigada. Coisa linda! Eu estou dizendo que essa mesa dispensava apresentações com tantas falas maravilhosas. Todos vocês me contemplaram. Eu quero aqui, Bome Carla, meu Pai algum que te abençoe a sua bênção. E a O de Oxum, Taie, a Otim, Marleide, minha filha, meu Pai algum que te abençoe, a do Pué pelo carinho de sempre. Marleide é filha do Iliaxé. Eu, Aulo do Mário, Marleide Nogueira, candidata às próximas eleições como vereadora. Estamos juntos sempre. O próximo a falar é meu irmão, meu é bom, Raimundo de Oxum. E diferente das pessoas que o antecederam, ele não vai responder a essa pergunta, mas ele vai trazer uma memória vivida com a nossa saudosa Iá Estelita de Olhar. Mas, antes dele falar, eu quero aqui também, como filha dela, rememorar duas cantigas, ou uma música e uma cantiga, que sempre que eu lembro, eu ouço. Na verdade, uma delas não é costume ouvir, por ser tão antiga e somente própria na voz da nossa saudosa Iá Estelita, quando ela lembrava dos termos de rei que cantava. Bonina terno que vence, ela puxava bem desse R, viu? E vence com lealdade. Bonina eterno amigo dos ternos dessa cidade. Viva Bonina! Muito lindo a gente lembrar isso. São as memórias de Iá Estelita de Olhar. Mas para anteceder a fala do meu irmão, Fome, Raimundo de Oxum, eu vou entoar uma cantiga que lembra muito ele. E a Estelita era filha de Oiá, iniciada na nação dos Gestados.
Eparrei, olha, vou juntar a bênção. Eloia, Obexire, Obacharelojá, Eloia, Eloia, Obexire, Obacharelojá, Eloia, Eloia, Obexire, Obacharelojá, Eloia, Eparrei, olha, e deixarei o